Deus é amor, mas tem muita gente com medo de Deus. E quando a pessoa ela vive com medo de Deus, alguma coisa está errado no caminho da fé. E hoje eu quero falar com você o que você crê em Deus. Crê no Senhor Jesus. Crê na obra do Espírito Santo. Mas carrega medo, culpa, vergonha, peso no coração por causa da religião, por causa das obrigações ou de pressão. Esse vídeo não é contra a sua fé, não é contra a igreja e a instituição, muito menos líderes e pastores. Esse vídeo é pela cura da fé dentro de você. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ideilton Alexandre, sou psicoterapeuta. E você que é novo no meu canal, seja bem-vindo. Inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative o seu sininho. E você que já é inscrito no meu canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário. Eu gostaria que você me ajudasse a compartilhar esse vídeo para outras pessoas. E peça para as pessoas inscreverem no meu canal, porque eu estou num propósito de alcançar 1000 inscritos. Por isso que esse canal chama Meta Real, para ajudar você a alcançar o seu objetivo e a sua meta real. Vamos lá para mais um vídeo. Trauma religiosa é quando a pessoa aprende sobre Deus com dor e não com amor. Aprende com grito e não com cuidado. Aprende com ameaça e não com a misericórdia. A pessoa acaba vivenciando ou vivendo com medo de errar o tempo todo, com culpa de até de pensar ou de errar ou se decepcionar alguém da própria igreja. E ela acaba também com vergonha de sentir. Se ela sente um pouquinho, é capaz de ela ser criticada, julgada ou comparada com outros. E também com medo de Deus castigar. Se ela falhar ou se ela não conseguir honrar um compromisso que for dado, ou um compromisso que é além do limite dela, e ela acha que Deus vai castigar, que ela vai carregar essa maldição, que ela vai ter complicação na vida dela. De tudo isso que eu mencionei, isso não é vida de abundância. Isso é cativeiro emocional, usando em nome de Deus, o nome da palavra de Deus, até usando o nome do diabo. Aquelas pessoas que estão a serviço, gastando o seu tempo de forma voluntária para ajudar as pessoas. Isso não nasce de uma fé verdadeira, genuína. Isso nasce quando a correção vem sem amor. Não vem para ensinar, não vem para orientar. Muitas vezes, e a correção são feitas na dor, são no grito. E a palavra vem como uma arma, começa a atacar a pessoas que estão ali voluntário para servir. E muitas vezes a disciplina vem sem cuidado, sem amor, sem entender a espiritualidade daquela pessoa. As pessoas que são líderes das igrejas, pastores, pastora, presbítero, bispo, ela tem um grau maior espiritual. De fato que ela tem uma responsabilidade, metas para atingir, de forma
inconsciente ou consciente, acaba transferindo para as pessoas voluntárias que estão ali gastando seu tempo, servindo a Deus, servindo ao Senhor Jesus com amor, e serve com amor. E muitas vezes o pecado é tratado como condenação, e não com restauração, não com ensinamento. É como Jesus fala, né? Jesus ensina, não peques mais, para que não suceda coisas piores. Jesus ensina, ele não condena um pecador, ele orienta, sabendo que a prática do pecado, ela nos condena. Não precisa nem pastor condenar ninguém, ela mesmo não condena, porque nós, cristãos, temos essa consciência. Sem restauração, sem ensinamento, acaba ferindo as pessoas que estão tentando sair do pecado, tentações, sair desse laço que muito tempo luta para se libertar. Você vê que muita gente não quis ferir, mas feriu. De forma consciente ou inconsciente, feriu. Que hoje existem pessoas machucadas dentro da própria fé, dentro da própria igreja. Existem pessoas machucadas pelos líderes, pelos pastores, pelas pessoas que também são feridas. Existem pastores que são feridos, existem obreiros, presbítero, bispo, ou até diácono, pessoas que têm a serviço à obra de Deus e que também estão feridas emocionalmente. E por isso que de forma inconsciente acaba transferindo para as pessoas que têm menos responsabilidade, como os líderes têm a responsabilidade maior. Muitas pessoas da fé, pessoas de fé mesmo, pessoas que estão voluntários, que servem a Deus, muitas delas estão feridas emocionalmente, que estão feridas dentro de si. É como você vive com medo de perder a salvação por qualquer erro. A exigência foi tão forte sobre a salvação que se torna o abuso de autoridade espiritual. Não pode errar nada, não pode, tem que, sabe, é uma rigidez muito forte. Jesus não ensina isso. Jesus ensina que nós temos que ouvir a palavra de Deus, que ele fala, né? A minha família, o que ouve a palavra de Deus e pratica. E essa ferida religiosa, ela faz que a pessoa com a sinceridade, a inocência de servir, se sente totalmente incapaz de servir. O servo de Deus, o cristão, ele ora, ele jejua, ele faz de tudo, mas sente mais medo do que a paz. Por quê? Porque essa pressão que os líderes, ou pastores, bispos, que seja, ela coloca sobre a pressão para poder suprir mais a meta. Aí essa meta é transferida para pessoas que são voluntários, ali que dá o seu tempo para servir a Deus. E as pessoas não têm compromisso na igreja, como o pastor tem, mas de forma inconsciente acaba transferindo essa responsabilidade. Isso acaba pesando. Além da responsabilidade que ela tem em casa, ela também tem na igreja. Isso pesa para o membro, para o voluntário de grupo de igreja. E você vê que muitas vezes, quando a meta não é suprida, a meta não é honrada, você acha que Deus está sempre bravo com você. Ele impõe que Deus está bravo, Deus está muito triste, você não cumpriu. Quer dizer, e a pessoa acaba se ferindo espiritualmente, emocionalmente. Devia estar ensinando, doando com amor, compartilhando isso com amor, mas não, está ferindo. Por isso que muitos grupos não conseguem render, não conseguem multiplicar, porque falta amor, falta o amor ali, porque o coração está ferido, está machucado, acaba carregando o peso da responsabilidade do líder e de pastores, que ele assumiram essa responsabilidade
não são os voluntários que estão ali para servir a Deus. E muitas vezes você se cobra mais do que Deus te cobra. Deus não cobra essa exigência como o líder, o pastor cobra. Deus ele cobra a sua fidelidade, a sua entrega de amor, de coração, de corpo, alma e espírito. Deus ele cobra a sua intenção de servir, mas ele não cobra o como o pastor líder cobra. Por isso que muitas vezes você sente ferida religiosa. Por isso que existe esse trauma religioso dentro de você. Você vai para a igreja com medo. Você não vai para a igreja mais com amor, dedicação a Deus, de servir com amor. Você vai com medo. Por isso que existe essa ferida dentro de você. Existe esse trauma religioso dentro de você. A maioria das pessoas tem esse comportamento que parece rebeldia, mas não é. É a ferida. É a ferida na alma. É a ferida no coração. Ele não aguenta mais. Eu não critico também os bispos, os pastores, os diáconos, os líderes, os obreiros que têm a função na igreja, porque eles também têm essas feridas. De forma inconsciente, ele ferido acaba transferindo essa ferida também para outras pessoas. Isso é inconsciente. Ele, com a bagagem da responsabilidade, acaba também transferindo essa bagagem de responsabilidade para outros voluntários. Quando a pessoa ela tem um trauma religioso, na prática mesmo, a pessoa ela tem o excesso, tudo é demais, o excesso de regras rígidas, o excesso de vigilância do comportamento, cobrança, perfeição, o excesso de doar demais, o excesso de entregar demais. Isso acaba gerando trauma religioso. E também quando a pessoa ela começa a ter medo, o terror de ir para o inferno, de punição divina, Deus vai castigar, Deus não vai abençoar, Deus não vai honrar, você está ficando rebelde. Esse trauma religioso acaba plantando medo, o medo, tremor nas pessoas, achando que Deus é o juiz, Deus é o terror, Deus ele pode... Não, isso não é verdade, isso não é verdade, porque a Bíblia fala que Deus ele é amor, ele é amor, além de Deus e a justiça, Deus ele é amor. O homem fala da maneira dele, mas Deus ele fala na maneira com amor, com dedicação, com a autenticidade. Muitas vezes as pessoas acabam carregando a culpa distorcida. Quer dizer, a pessoa ela sente errada por existir, ou sente errado por desejar, sentir, questionar. E você vê que essas condições que apresenta, parece que a fé vira ameaça e Deus vira juiz e a consciência vira carrasco. É triste isso. E você vê que isso não gera santidade, não gera fé genuína. Isso gera ansiedade, repressão, hipocrisia interna e adoecimento emocional. É triste essa realidade, muito triste. E quando eu faço atendimento clínico com clientes que são pastores, que são obreiros, que são servos, que são membros, que carregam esse trauma emocional, eles começam a apresentar como ansiedade constante e medo de errar, dificuldade de sentir prazer e culpa moralizada, medo de pensar é diferente, espiritualmente baseado em pânico e não em amor. E também começa a ter autoimagem negativa, como eu sou sujo, eu sou rebelde, eu sou indigno, eu não mereço. E fora os conflitos fortes sobre a sexualidade, crise de fé acompanhado pelo pânico. E você vê que muito desses quadros entra como transtorno do DSM-5. É um livro
diagnóstico de transtorno, mas os sintomas aparecem e a raiz espiritual e emocional não é tratado. O trauma religioso, ela interfere, atrapalha a sua conexão com Deus, com a fé, com a espiritualidade. O maior estrago de trauma religioso é quando ela quebra 3 pilares. Primeiro pilar. O primeiro pilar é o vínculo com Deus. Esses são o primeiro pilar quando ele quebra o vínculo com Deus. Ele começa a virar medo e não relação. Ele começa a se preocupar se Deus vai agradar ou não, se Deus vai punir ou não, se Deus vai castigar ou não. Então, quando ela quebra esse vínculo com Deus, ela começa a viver com medo, não com amor, com não dedicação, mas ela começa a viver com medo e perde essa relação com Deus. Isso é o primeiro pilar. Agora, o segundo pilar, o vínculo consigo mesmo. Quebra o vínculo consigo mesmo. Ela quebra o vínculo consigo mesmo. O que é vínculo consigo mesmo? A pessoa, ela começa a se odiar em nome da igreja, em nome da santidade. Ela começa a se odiar por causa do erro que cometeu. É um erro que líderes deviam orientar, dar sugestão, não. Ele começa a criticar, condenar, começa a culpar essa pessoa de forma distorcida. De fato, ela errou, foi punida, então ela começa a ter a desconexão com ela mesma. Ela começa a se culpar, começa a se odiar, ela começa a se massacrar, ela começa a se punir o tempo todo por causa do erro de si própria. Terceiro pilar, o vínculo com os outros. Esse é o terceiro pilar que quebra o vínculo com outros, no sentido de, quando ela começa a quebrar esse vínculo com outros, o julgamento, rigidez, dificuldade de intimidade, a dificuldade de valorizar, a dificuldade de se conectar, ela começa a comparar, julgar e não aceitar outras pessoas. Eu me lembro que um rapaz, que ele fazia parte de um grupo da igreja, ele cometeu um erro. É um beijo que um jovem, na idade de 18 anos, beijou uma moça na escola. Devido à consciência que ele tem com Deus, ele resolveu confessar para o pastor. Aí o pastor expõe todo esse problema para o grupo. E o que aconteceu? O grupo se afastaram dele. Olha só, ele rompeu o vínculo com os outros. Ele prejudicou eles de forma pessoal e também com outras pessoas. E você vê que traumas religiosos afasta a pessoa de Deus, afasta também de si próprio e também afasta da conexão com outras pessoas. Quando a pessoa ela carrega um trauma religioso, a pessoa não vive, ela apenas tenta sobreviver espiritualmente. Eu vou ser bem sincero para você. Eu vou falar aqui de nua e crua. O medo não transforma ninguém. A culpa excessiva não gera arrependimento, gera adoecimento. Deus, ele não governa pelo terror, pelo medo, pela ferida, pela mágoa, qualquer ressentimento que você esteja. E você vê que a espiritualidade sem amor vira abuso. Você vê pessoas dentro da igreja adoecendo,
doente emocionalmente, doente fisicamente, doente mentalmente, estão adoecendo. Isso é duro de ouvir, mas liberta. Tem culpa que Deus cura. A pessoa ela consegue curar. Através da palavra de Deus, consegue curar. Através de terapia, consegue curar. Mas tem culpa que adoece. A culpa de Deus, Ele conserta, Ele cura, Ele liberta. Mas a culpa do trauma destrói. Quando a pessoa tem a culpa que vem de Deus, Deus até fala, errou, conserta, se arrepende, restaura, abandona. Então Deus ele age com a misericórdia. Mas a culpa do trauma diz, você não presta, você nunca vai mudar, você não presta, você não vale nada. Você é o câncer da igreja. Como pode? Eu já ouvi isso. Os pastores falando que a pessoa que está ali como voluntário fala que é o câncer da igreja. Poxa, isso mostra que o pastor também está ferido. E também acaba ferindo outras pessoas voluntárias de forma inconsciente. Deus, Ele corrige com amor. Ele ensina. Ele explica, ele orienta, ele acolhe. Agora, o trauma, não. O trauma acusa e ele derruba. O trauma, ele acusa com violência, com sem misericórdia. O trauma, ele derruba a pessoa. Então, pessoas feridas, elas não conseguem se erguer. Você não consegue ver mais Deus como você via antes. Por isso que é importante você entender que Deus, Ele corrige com amor, mas a trauma, a ferida, ela acusa com violência, sem misericórdia. E você vê que o Senhor Jesus, Ele nunca curou ninguém com medo. Ele sempre ensinava, Ele curou com amor. Quando Ele vê que a pessoa não tinha medo, tinha dúvida, tinha uma insegurança ou alguma resistência, Jesus ensinava. Ele ensinava para dominar esse medo, essas dúvidas, essa resistência. Ele ensinava. E Jesus, ele sempre curou com amor. Ele nunca humilhou quem caiu. Jesus sempre levantou, está servindo a Deus, honrando os seus compromissos. E aquilo que você está fazendo com fé e está se machucando, isso mostra que você não conhece o coração de Deus, não conhece o amor de Deus. Porque você conhece a regra sobre Deus, mas o amor de Deus, de servir com autenticidade, com uma intenção pura, genuína. E se você não tem isso, porque existe uma ferida dentro de você, que você se esforça para servir a obra de Deus, para servir a obra de Deus, servir os homens da igreja, para tentar resolver a ferida interna, que eles te machucaram. Você só conheceu as regras sobre Deus e que os pastores falam, mas não conhece o amor genuíno, o que Deus ensina, que Ele quer que nós façamos com amor e com alegria. Quando a pessoa ela começa a buscar a Deus, começa a se libertar como um membro, ela busca a Deus como um membro, começa a participar das reuniões, do culto, começa a se libertar, começa a ter uma vida de restauração diante de Deus, começa a praticar a palavra de Deus, aí de forma voluntária, de gratidão a Deus, que Deus fez com ela, e ela acaba submetendo a um serviço da igreja, a participar de um grupo de evangelismo, grupo jovem, grupo cada igreja tem o seu grupo de trabalho, né? Então, de forma voluntária, ela acaba servindo a Deus, pela gratidão que Deus fez por ela, quando ela estava de membro. E quando ela participa da reunião, de grupo, de líder, de forma inconsciente, sem preparo ou sem ensinamento,
A alma dela, ela vai para a igreja assim, ó. A alma dela fica assim, ó, limpa. Fica assim, ó, limpinha. O que Deus curou, ela vem para a igreja ferida, machucada, magoada, decepcionada. Então Deus foi tratando, foi trabalhando, trouxe essa limpeza. E quando ela participa da reunião de grupo, começa a receber pancadas de líderes que ela não tem o discernimento ainda de entender, então a alma dela começa o quê? Manchar. Começa a manchar. Ó, manchar. Começa a entrar feridas religiosas, trauma religiosa, responsabilidade, obrigação. Começa a trazer a complexidade. E o que acontece? Aí ela para de dedicar a vida dentro de casa, com o marido, os filhos, a sua responsabilidade dentro de casa, para dedicar a obra de Deus, né? Porque, na verdade, é a obra do homem, né? Porque Deus, Ele não permite que a família seja prejudicada pela obra de Deus. Não faz sentido. Então, por isso começa a entrar medo, começa a entrar culpa. Aí da culpa começa a entrar vergonha. Vergonha. Da vergonha começa a ter tristeza. Da tristeza começa a ter autoacusação. Começa a ter autoacusação. Tipo, tá dando mole, não está vindo mais para a igreja. Será que está em pecado? Será que está no erro? Já começa a ter as críticas de acusações sobre a pessoa. E de fato, quando a pessoa voluntária que serve a Deus começa a ter essas feridas, traumas emocional, traumas religiosos, o que acontece? Aí ela começa a reagir o comportamento, aí pronto, olha lá, está rebelde. O mal entrou. Olha lá o que está acontecendo com ela. Pronto, aí o assunto começa a se espalhar na igreja sobre o comportamento dela. Quer dizer, ela entrou com a pureza de servir a Deus e saiu todo que machucado, todo traumatizado. Eu já vi, eu sou testemunho, eu vi que um rapaz veio do mundo, lá fora, cheio de tatuagem, veio lá do mundo, se libertou, se curou, com maior gratidão a Deus, ele começou a servir voluntário na igreja. Aí ele foi até a pessoa importante, não vou falar o nome de igreja não, porque eu tenho respeito. Ele é líder de uma igreja, tomava conta de um grupo. Aí o pastor começou a perseguir ele por causa das tatuagens. E tem um dia que ele se rebelou, tiraram ele do grupo de líder. Aí ele pegou e se afastou. Por causa do quê? Traumas religiosos fez o quê? Afastar da presença de Deus. Eu quero que você entenda que Deus, Ele ensina com amor, com restauração, com dedicação. Infelizmente, né, existem homens feridos, homens que são pastores, bispo, presbítero, diácono, obreiros, líderes religiosos, que também encontram ferido. De forma inconsciente, acaba transferindo essa ferida e essa responsabilidade para as pessoas voluntárias que dedica ali com amor para servir a Deus. A trauma religiosa realmente derruba a pessoa, tira toda a identidade que ela construiu. É triste essa realidade, mas só Deus para ter misericórdia. Ed, eu tenho um trauma religioso. Como me libertar disso? Como curar isso? A primeira coisa, aceitar o que aconteceu. Aceitar o que você foi excluído, banido, ou te rejeitaram, ou te feriram, ou te machucaram. Aceitar o que aconteceu. Porque não dá mais para arrumar o passado.
para você aceitar é maneira de você soltar essa dor, essa ferida. É começar a olhar para você e a sua conexão com Deus. É maneira que você possa seguir a sua vida presente para o futuro. Então, aceitar o que aconteceu, desapegar, isso é dele, não é seu. Eu quero que você entenda uma coisa. A responsabilidade do pastor, do líder da religião não é seu. Não é seu. Você não é obrigado a pegar essa responsabilidade. Você tem o poder de dizer sim, sim, não, não. Sabendo que você dá para você fazer, faz. Agora, se não dá para fazer, não compromete. Não faz. Não faz para você não se machucar. Dá para fazer? Faz. Se não dá, não faz. Pelo amor de Deus. Para de se culpar. Para de odiar o que você falhou, o que você errou ali. Deus não trabalha com ódio. Deus não trabalha se você ficar se acusando. Deus não trabalha que você ficar se anulando. Então é questão de você perdoar os líderes, pastores, bispos, presbíteros. Perdoa. Ele também está ferido. Perdoa ele, solta isso. Liberta disso. E comece a ter uma vida, você e Deus. Nem tudo que o pastor prega ali são totalidade de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem 3 palavras. A palavra do homem, a palavra do diabo e a palavra de Deus. Você vê, nem tudo que o homem prega ali é totalmente, 100% de Deus. Muitas vezes o homem, ele prega, no altar mesmo, ele fala as suas falhas, as suas vulnerabilidades. E talvez muitas vezes que ele fala para você não faz sentido, mas para outro faz sentido. É necessário que você tenha discernimento o que você ouve no altar. A Bíblia fala que nós temos que julgar naquilo que nós vamos ouvir, que procede, que seja da fé ou não, o que faz sentido ou não. Se essa palavra que o homem de Deus pregou no altar fez sentido para você, pega. Se não fez sentido, deixa passar. Nós temos que ser esse discernimento de compreender naquilo que você está ouvindo. A palavra de Deus, ela melhora o nosso estilo de vida quando você obedece e pratica aquilo que faz sentido para você. A terapia não é falta de fé. A terapia, ela ajuda você a alinhar a sua fé com Deus. Ela ajuda a tirar o que bloqueia o seu crescimento espiritual. A terapia e a espiritualidade não são inimigas. Elas são aliadas. Um ajuda o outro. Um completa o outro. Para o seu crescimento. A terapia é o cuidado com a alma que Deus te deu. E ela também, a mesma coisa que a fé, ela cura, e a fé também, ela revela os traumas, dores, a complexidade que está dentro de você. E que os profissionais da saúde mental vão ajudar você a superar tudo isso aí para você alinhar mais a sua fé com Deus, para você ter mais a sua vida, intimidade, com autenticidade, com temor a Deus, sem a interferência dos traumas, dos bloqueios, das feridas emocionais. Reconstrua a sua vida com amor. Você não precisa se punir para agradar a Deus. Você precisa entender, compreender o que Deus ele precisa te usá-lo. Ele vai usar você na igreja, ele vai usar na igreja. Ele vai usar você em casa, ele vai usar você em casa. Ele vai usar você em outro lugar, ambiente ou lugar diferente. Ele vai usar qualquer lugar. Deus acaba te usando. O importante é servir a Deus com autenticidade e com amor. Eu vou deixar uma frase para você refletir. Deus não escreve com dor. Quem escreve com dor são as feridas humanas, mas Deus apaga e recomeça. E se você gostou do meu vídeo, deixe o seu like, inscreva no meu canal.
Compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas. Gente, não custa nada dar o seu like. Eu vejo as pessoas assistindo meus vídeos esquecendo de dar o seu like. Então, eu peço com muito amor e gratidão, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Me ajuda a alcançar mais inscritos, ok? Gratidão, até o próximo vídeo.